No mundo, infelizmente, existem pessoas más, capazes de fazer o impensável a uma pessoa próxima sem nem mesmo sentir um pouco de remorso. E durante os anos que se passaram, mitos foram criados sobre criaturas, monstros que se alimentam ou têm simplesmente o intuito de ferir humanos. Talvez esses mitos tenham sido criados para encobrir o quão mal uma pessoa pode ser. É mais fácil aceitar que só uma aberração pudesse fazer um ato tão cruel. Mas e se realmente pessoas pudessem virar monstros? Independente dela ser boa ou ruim, se transformar em uma criatura com sede de sangue daqueles que ainda permanecem vivos. Se vampiros existissem, como você sobreviveria ao encontrar uma besta dessas? Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio e estiver me ouvindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me escutando por qualquer plataforma de podcast, não esqueça de me seguir e avaliar o podcast para que ele chegue em mais pessoas. E sem muita enrolação, um bom episódio para vocês. Como sobreviver aos vampiros no filme Pecadores. Olha, para quem ainda não assistiu, o filme Pecadores está disponível na Max e na HBO. E ele é um filme excelente. Eu recomendo muito que vocês assistam. Ele é muito bom. Bom, vamos lá então. Não é segredo que no filme contém vampiros. E não é segredo algum que diversas obras, como filmes, séries, livros, abordam a criatura de diferentes modos, em diferentes épocas e com diferentes características. Mas no filme Pecadores, os vampiros têm uma origem mais mística, ligado diretamente às religiões e culturas existentes no mundo. E ainda, quem sabe, dentro do universo do filme, pareceu que, independente da crença, existe todo um plano que é apenas idealizado por aqueles mais religiosos, mas que vai além do que se pode imaginar. Para sobreviver ao perigo sobrenatural imposto pelo filme Pecadores ou Sinners, como preferir, você precisa analisar e muito, porque aqui você vai usar mais do que apenas sua habilidade de observação, mas também de comunicação e percepção. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais fácil. Em um apocalipse zumbi, você precisa observar como os zumbis funcionam, como eles reagem, a que estímulos eles interagem, e basicamente é isso. Com esses vampiros é diferente porque eles são ainda seres, não vou dizer seres vivos, mas eles ainda têm consciência. E eles vão a todo custo tentar te manipular, te persuadir. Então sim, essa sobrevivência acaba sendo um pouco mais perigosa que o normal. Então, vamos às características conhecidas pelas criaturas do filme. Os vampiros, eles são criaturas místicas, sim. Eles têm uma ligação com aquilo que não vemos, talvez Deus, diabo, cristianismo, religiões de origem africana, não dá para saber ao certo. Mas uma das personagens do filme que tem ali uma forte ligação com sua religião, que é de origem africana, diz já ter ouvido falar sobre esse ser, que ele é existente na cultura dela e que ela aprendeu tudo o que supostamente se sabe sobre ele. Então sim, esse misticismo envolto do ser acaba englobando tudo, o que faz que diversas teorias em caráter religioso possam funcionar contra um ser desse tipo. E é exatamente o que parece acontecer no filme. Durante o filme, alguns indígenas caçam o que seria, eu vou denominar ele como o Alfa, e eles sabem o que ele é. E é uma coisa que o filme entregou muito bem, esse sentimento de realidade. Por conta do podcast, eu sempre acabo pesquisando muito sobre culturas diversas e também muitas culturas indígenas, principalmente aquelas que fornecem os mitos mais famosos que acabam indo para o audiovisual. E sempre que eu estudo sobre, eu sinto que é como se essas crenças, esses mitos, eles fossem tão fortes que eu chego até em alguns momentos me questionar. E eu senti muito isso vendo esse filme. Bom, eu acabei, me empolgando, mas o fato de diversas culturas terem conhecimento dessa criatura só reforça que elas podem ser identificadas e derrotadas de N modos. Basta apenas se atentar aos detalhes. E dentre as características físicas estão olhos que brilham no escuro e até mudam de cor, ficando meio esverdeados. O alfa, ele tinha um olho meio vermelho, diferente dos demais. As unhas, elas acabam aumentando de tamanho, mas isso aparentemente era só no alfa. E no geral, todos acabam criando presas.
E isso é um padrão para todos eles. E, claro, eles têm a fraqueza para o sol, assim como a maioria das obras que abordam esse tipo de criatura. Mas eles não têm nenhum aumento em atributos físicos melhores do que humanos, não do que eles já tinham enquanto vivos. Claro, tirando o fato que são imortais, eles não têm uma força e velocidade maiores do que o normal. O Alpha, por sua vez, ele parece que é um pouco diferente. Teve uma cena ou outra que ele deu uns pulos ali bem altos. Talvez ele tenha uma agilidade um pouco acima de um humano normal, um humano não atlético. E eles, obviamente, se alimentam de sangue. E duas curiosidades importantes é que, primeiro, dentre o grupo de novos vampiros, todas as memórias são partilhadas entre o Alpha e todos aqueles que ele transformou e os que vieram a seguir dos seus subordinados. E outra curiosidade também é que ela acaba sendo bem útil, é que eles não têm uma regeneração acelerada, o que te dá uma vantagem sobre aqueles que foram recém-transformados, podendo identificar se ele virou ou não ao analisar o corpo dele para ver se tem ou não uma mordida. Talvez, o que eu acredito que seja, é que a regeneração deles seja normal. Depois de um tempo acabe se fechando. Pode ser que ela seja uma ferida além do normal, impedindo que crie cicatrizes, por exemplo, mas como foi mostrado no final, onde um dos personagens havia sido mordido no pescoço, ele não tinha marca nenhuma. Então, em teoria, ele se cura, só não tem uma regeneração acelerada, como a maioria dos filmes que abordam vampiros. Só que essa mente supostamente coletiva, que todos eles dividem, tem um ponto fraco. Eu vou falar mais pro final. Mas agora, bom, um ser imortal com sede de sangue vindo na sua direção, parece que você não tem muito o que fazer. Mas, na verdade, tem. Os vampiros, como uma das suas principais características, é que ele não pode entrar em lugares que não sejam dele, a não ser, óbvio, que eles tenham a permissão de quem está do lado de dentro. Então é como se eles precisassem da permissão para entrar, como se fosse um templo daqueles que estão vivos. Isso, obviamente, já te dá uma vantagem. Lembrando, eles não podem entrar com nenhuma parte do corpo, então ele não pode nem mesmo esticar um braço para o lado de dentro para te puxar. Bom, de qualquer modo, dentre essas características, é lógico que acaba sendo meio difícil de identificar um, por se parecer com um humano. Acredito que com o tempo, ao se alimentar mais e mais, o vampiro ele possa evoluir. Nenhum deles tinha garras ou conseguia pular como o Alpha pulou. Então o Alpha ele faz até uma referência da sua saída repentina de Dublin quando trouxeram o cristianismo. Ou seja, ele é muito antigo, então ele teve muito tempo para se alimentar. E uma curiosidade é que em Dublin é o lugar de nascimento do escritor que criou o Conde Drácula, né? Mais uma referência. Então, de toda forma, esses seres místicos, eles têm uma forte ligação com aqueles que também adentram nesse meio. Então, no começo e no decorrer do filme, é mencionado e posteriormente mostrado que bardos, griots, que são contadores de histórias, aqueles que têm uma forte ligação com um tipo de arte que ultrapassa o tempo, acaba rompendo o véu entre a vida e a morte. E como os vampiros eles estão nesse meio termo, eles acabam sentindo e sendo atraídos. Mas essa ligação também só te dá um reforço para que você tenha mais métodos de sobrevivência. O filme acaba fazendo a união de crenças reais contra essa criatura, como também mitos. Ao encontro de um vampiro, tecnicamente como você poderia sobreviver ou derrotá-lo? Durante o filme, fica claro que armas com munições normais acabam não os afetando, causam ferimentos, isso é óbvio, e como eles não têm essa regeneração acelerada, eles ficam com ferimento. Isso faz até me questionar de, mesmo que você não possa matá-lo, você possa feri-los gravemente e até incapacitá-los. Mas, de qualquer forma, vamos nos prender mais àquilo que é permitido dentro do filme, ou pelo menos, né, citado. A personagem que tem conhecimento da cultura, logo de cara que ela identifica que é um vampiro, ela já solta basicamente os meios possíveis, ou até então conhecidos por ela, para causar danos e derrotar um vampiro. Então, dentre eles estão alho, água benta, prata e, obviamente, o mais conhecido,
uma estaca de madeira no coração. Com isso, basicamente, você já consegue se defender facilmente, lembrando que, tirando o alfa, a maioria deles não tem grandes habilidades, o que até me trouxe um outro questionamento. Em uma cena, o alfa e outros dois recém-transformados, eles tocam alguns instrumentos e até cantam, e como eles partilham uma espécie de mente coletiva, me fez pensar se eles sabiam cantar e tocar os instrumentos, ou se o aprendizado de uma pessoa passa para os demais. Caso isso funcione dessa forma, seria quase meio que impossível vencer um grupo de vampiros que, claro, tenham conhecimentos em artes marciais ou em uso de qualquer tipo de arma. Eu espero que não funcione dessa forma, mas de todo jeito, existem diversos métodos que você vai poder usar. Essa de, por exemplo, eles não conseguirem se curar instantaneamente, abre a porta para aqueles universos de filmes, séries, que o único método de matar um vampiro é arrancando a cabeça e, né, deixando separada do corpo. Então acaba tornando a luta um pouco mais justa. E em último caso, existe um outro método muito conhecido e explorado no filme, que é o sol. Tirando o alfa, que levou um tempo até ser morto pelo sol, todos os demais que são mais fracos acabaram sendo mortos poucos segundos após a exposição. E em último recurso, e dependendo da época, algumas ferramentas podem vir a lhe ajudar, como luz ultravioleta, mas essa fraqueza do sol pelo menos lhe dá a possibilidade de você se proteger até ao nascer dele. Bom, é melhor, né, ter, entre aspas, um limite pro vilão do que não ter um limite e ele ficar correndo durante o dia atrás de você. Pelo menos tem uma chance de sobrevivência. Ainda assim, existe um objeto dentro do filme que ele foi verdadeiramente muito útil. Eu não esperava que fosse existir essa utilidade, nem na verdade ele foi só mencionado uma vez no filme, mas é um patuá, que é um amuleto. Ele pode ser feito de N maneiras, e ele tem raízes em religiões africanas, e esse objeto ele pode ser feito com ervas, flores dentro de um saquinho mesmo que você carrega, ou simplesmente ser um objeto que foi benzido. E o objeto, quando ele está em processo de construção, geralmente a pessoa que o cria, ela o cria para um objetivo. Então ela reza ali pedindo para que o objeto forneça para ela um pedido, certo? Então nesse caso em específico, ela o criou e o deu, e depois até ela benzeu ele de novo, pedindo para que ela protegesse aquele com quem andasse com ele, né? Para não dizer que foi especificamente o personagem para quem ela deu. Bom, ele funcionou. O personagem ia ser mordido e ele não conseguiu encostar a boca no personagem. Ele foi impedido de morder e transformar o personagem, então funciona. E ainda, se nada der certo e você não tiver muitas opções, se prenda à ideia de que o alfa, e só ele, os danos que ele leva, faz os demais sentirem. Então, identifique o alfa. No filme, o alfa ele tem olhos vermelhos. Então, talvez seja uma característica daqueles que já se alimentaram muito, ter olhos de outras cores. Além de, claro, como eu disse, garras. Mas, de toda forma, em tempos normais, ele vai parecer um humano normal. Então, foque nele. Se você conseguir neutralizar ele, você neutraliza os demais. E um detalhe é que depois de transformados, eles não são exatamente a mesma pessoa. Você pode cogitar, se fosse o caso de um parente ser uma pessoa próxima a ser transformada, que ela evitaria fazer mal para você, mas não é o caso. Ela vai possuir as mesmas memórias enquanto viva, ela vai ter o mesmo corpo, mas como foi dito pela personagem que tinha esse conhecimento sobre os vampiros, quando ocorre a transformação, a alma do corpo do falecido, ela que era para descansar, ela não descansa, então ela fica presa ali, então gera alterações na natureza daquela pessoa. Então uma pessoa transformada, ela apesar de ter todas as memórias, tudo sobre quem ela foi, sobre quem você é, ela não vai agir de acordo com o que ela agiria se estivesse viva. Bom, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e estiverem me escutando pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho para sempre receber as notificações.
por qualquer outra plataforma de podcast. Não esqueça de me seguir e avaliar o podcast para que ele sempre chegue em mais pessoas. De qualquer maneira, eu agradeço por ouvir até aqui. Até a próxima. Um beijão para vocês.